Fala, galera! Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui da Rubro News Futebol Clube. Hoje eu, Júlio Miguel Neto, venho trazendo as primeiras e últimas notícias em relação ao Clube de Regatas do Flamengo, nosso Mengão, mais querido do Brasil, mais querido do mundo. E antes de começar esse conteúdo, eu peço para você se inscreva no canal, acione o sino de notificação, deixe o seu like, é muito importante para o nosso crescimento, aquele recadinho, né? Sempre pedindo para você aqui, encarecidamente, você que caiu aqui de paraquedas pela primeira vez, não conhecia o nosso conteúdo, eu peço para você se inscreva, acione o sino de notificação, deixe o like, tem um botão vermelho aqui, ou branco ou vermelho, parece que agora tem mais de uma cor, né? Mas o importante é que você se inscrevendo, você não paga nada, muitas pessoas acham que você tem que pagar para se inscrever em algum canal, né? Um canal de YouTube, mas não é necessário, não, é de graça e ajuda muito ao nosso crescimento e fortalecimento do canal. Além de você se inscrever, você está aqui nesse vídeo, já deixa o seu like, já vai adiantando isso e acionem o sino de notificação. Acione o sino de notificação. É muito importante, né? Porque quando você aciona o sino de notificação, o YouTube entende que você está interessado no nosso canal e vai indicar cada vez mais os nossos conteúdos. Beleza? Vamos começar a falar aqui esse vídeo. Ó, esse vídeo está bombástico, né? Tem informações exclusivas da situação da negociação envolvendo o volante Gerson, do Olympique de Marseille, o brasileiro ex-Flamengo, ex-Fluminense, ele teve passagem também na Roma e na Fiorentina da Itália. Ele hoje é jogador do Olympique de Marseille, desde o dia 4 do 12, ele voltou à França após toda essa negociação, neste momento, não concretizada com o Clube de Regatas do Flamengo. Ele voltou no dia 4 do 12, no domingo, né? Nós estamos falando hoje no dia 10, quase uma semana após o seu embarque no Brasil, mais precisamente no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, e desembarque lá na França. Ele foi junto com o seu staff, né? Com o seu pai e empresário, o seu Marcão, podemos dizer assim. E lá atrás a gente informava com exclusividade. Muitas pessoas duvidaram da nossa informação e os grandes portais franceses confirmaram a reunião de hoje, sábado, entre Marcão, né, o Pablo Longoria, presidente do Olympique de Marseille, e também o Javier Ribalta, o diretor de futebol, diretor técnico da equipe francesa, né? Inclusive, teria até rumores de que o Gerson poderia participar dessa reunião. Eu não obtive essa informação ainda, né? Mas a reunião aconteceu nessa parte da manhã. Além de Gerson, a gente vai falar sobre o absurdo em que, podemos dizer, o influenciador, o youtuber Rica Perrone quis dizer em relação a Vinícius Júnior e a torcida do Flamengo. Agora o problema da seleção brasileira é a torcida do Flamengo. É um piadista, né? É um comediante, realmente. Ele que gosta de realmente se achar o dono da verdade, o dono do mundo, sabe chão, sabe tudo. É um bobalhão. É a opinião dele, a gente tem que respeitar. Mas realmente o Rica Perrone é um baita de um comediante, né? Vamos lembrar que ele torce para o São Paulo. Eu queria saber o que o Antony jogou, né? Ele está falando do Vinícius Júnior, que o Vinícius Júnior estava cru. Já que a gente começou a entrar nesse assunto, vamos começar a falar sobre o Rica Perrone, então. Ele deu uma declaração dizendo que o culpado do Brasil não ir mais adiante na Copa foi o Tite. Aí eu concordo com ele. Mas porque o Tite cedeu ao apelo, ou então na verdade, não foi nem a palavra o apelo, a pressão popular, é isso. Pela escalação do Vinícius Júnior. Meu amigo, esquece. O Vinícius Júnior é do Real Madrid. Aliás, se Flamengo e Real passarem da semifinal do Mundial de Clubes, que, aliás, para o torcedor do Flamengo, é o Mundial que importa. Vamos esquecer a seleção brasileira agora, que o Mundial, quem tem para jogar aqui, quem pode, o clube brasileiro, ser campeão é o Flamengo. Quem pode representar o Flamengo, o Brasil mundialmente, é o Flamengo. E esses caras gostam, né, de entrevistar jogadores que jogaram, sendo redundante, jogadores que passaram pelo Flamengo, grandes ídolos, ou então jogadores ainda em atividade. Já tivemos esse problema aí com o próprio Benjamin Bach, com o Gabriel Reis, que ele já até saiu do programa, não faz mais parte lá do Papo Reto. Esses caras de São Paulo cada vez mais estão complicados, né, essa situação. E o Rica, que sempre quis posar de cara sertão, ou que sabe tudo, ou que não é parcial, é imparcial, e deixou muito claro que uma hora realmente as verdades vêm à tona. Meu amigo, o problema foi que o Tite levou o Vinícius Júnior
Você tá de brincadeira. Sabe por quê? Porque realmente o Vinícius Júnior é do Flamengo. E você deixou claro na sua oratória. Que apelo que teve que pelo Vinícius Júnior titular? Ou você queria colocar o Fred, que deu aquela entregada, fez aquela cagada no final do jogo contra a Croácia? Tu tá de brincadeira, né, irmão? Ah, não, porque o Paquetá joga um pouco mais adiantado. Concordo contigo. O Paquetá começou aonde? No Flamengo. Então tua preocupação é com o Vinícius Júnior e com a torcida do Flamengo. Quando que a torcida do Flamengo pressionou para o Vinícius Júnior ser titular, irmão? Não foi a torcida do Flamengo. A grande imprensa pediu o Vinícius Júnior pela temporada que ele fez. Quantos jornalistas renomados acharam injusto o Vinícius Júnior estar só em 8º entre os 10 melhores jogadores do futebol mundial na temporada? Quantos gols o Benzema, que foi eleito o melhor do mundo, fez graças ao Vini Júnior? Ou a sua preocupação é porque ele foi formado no Flamengo? Porque se ele tivesse sido formado no São Paulo, talvez sua oratória seria diferente. Leviano da sua parte. Muito leviano, seu Rica Perrone. Você já tinha falado isso, que preferia inclusive o Endrick do que o Vinícius Júnior se tivesse que reforçar uma equipe europeia. É inacreditável. E você diz, a sua oratória, que o Vinícius Júnior estava cru para essa Copa do Mundo. Cru, um cara que é titular do Real Madrid, um cara que fez o gol do título da Champions contra o Liverpool. Vitória do Real e gol do Vinícius Júnior. Se esse cara tá cru, eu queria saber quem é que tá pronto. É o Endrick? Tá de brincadeira. Quem é que tá pronto? O Antony? O Rafinha? Jogou no Leeds United, tá no Barcelona. Ganhou o quê? O que ele ganhou? Fez gol no final do Champions? É titular do Real Madrid? Tá no Barcelona. Era do Leeds. Se o Vinícius Júnior tá cru, meu amigo, prova que a seleção brasileira não tem que ganhar nada. Porque ele era, ao lado do Casemiro, os melhores jogadores da Copa, meu amigão. E quando o Tite tirou ele nos 90 minutos contra a Croácia, mostrou que fez errado. Mexeu mal. Por que não tirou o Rafinha? Por que não botou o Martinelli, não botou o seu querido Antony, que começou no São Paulo? Abriu mão de um cara que é decisivo. Na velocidade, numa abertura de espaço. Mas você sabe tudo, você é o Deus, né, Perrone? Você é um piadista, meu amigo. Falar que o Tite sucumbiu à pressão do Flamengo, da torcida do Flamengo, o cara já joga no Real, esquece o Flamengo, amigão. E agora, concordo contigo, realmente o Paquetá tinha de jogar um pouco mais adiantado, de terceiro homem, não de segundo. Mas para botar o Fred? Tu quer tirar o Vinícius Júnior para botar o Fred? Jogar com 2 volantes, Casemiro e Fred. Fred que é bom. Fred é craque. A gente viu isso contra a Croácia, a entregada que ele deu, né? Voltou trotando lá, estilo Ilharão. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Quem não viu isso? Quem não viu esse vídeo? Eu não vou postar aqui, porque eu não quero tomar problemas de direitos autorais. Tá lá no Twitter, no @JúlioMiguelNeto, e também no Instagram. É lamentável o cara falar que o Vinícius tem 15 bolas e não acerta uma. Quem acerta é o Martinelli, é o Rodrigo. Eu vi o que o Rodrigo acertou. Acertou o goleiro, né? Perdeu o pênalti. Eu queria saber se fosse o Vinícius Júnior que tivesse perdido esse pênalti. Você estaria aqui falando pra cacete, seu Rica Perrone. Mas foi o Rodrigo, que foi formado no Santos. Eu não vi você reclamar do Antony, que foi formado no São Paulo. É porque o moleque incomoda. O moleque incomoda, o moleque foi formado no Flamengo. E aí já tá querendo falar do Endrick. O moleque tem 16 anos. E aí você fez uma entrevista, acho que no Frá TV, que é um canal lá, que até o Maurinho, ex-jogador do Flamengo, participa, em que você diz que a contratação mais importante de um time europeu tem que ser o Endrick. É numa conversa, né, em que hoje qualquer clube europeu gostaria de contar com o Vinícius Júnior. Você disse que brasileiro para você é o Endrick, a gente vai respeitar a tua opinião. Só que é verdade, o Endrick ainda não é profissional, né? Ele já tem algumas coisas para evoluir. Ele não pode nem se transferir por causa da idade. E outra coisa que eu concordo com você, você até falou que para a idade do Endrick, ele tem fundamentos mais avançados do que o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior tinha a idade dele. Concordo contigo. Concordo com você. Realmente, a idade do Endrick é uma idade parecida com o Vinícius Júnior, quando ele despontou, e o Endrick é melhor jogador do Vinícius quando o Vinícius apareceu. Eu concordo contigo. Agora, você querer comparar o Endrick hoje com o Vinícius Júnior de hoje, está de brincadeira. É um piadista, realmente. E não bota a culpa na torcida do Flamengo, não. Não bota a culpa na torcida do Flamengo, não. Isso aí é maldade. Respeita a torcida do Flamengo e respeita os atletas que lá jogam. Beleza? Principalmente o Vinícius Júnior. E repito, se tivesse sido Pedro que tivesse perdido o pênalti, estaria falando pra cacete.
O Rodrigo perdeu, você não falou nada. Você não moveu uma linha. Então, segura. O Flamengo não vai tirar onda não, meu garotão. Aqui, ó, não vai tirar não. Comigo você não tira não, tá? Vamos lá, vamos falar em relação ao Jorge Jesus, né? Jorge Jesus, treinador em contrato com o Fenerbahçe até o meio do ano e surge como favorito para assumir a seleção brasileira, né? Acho que ficou muito claro, né, que a gente questiona muito. A torcida do Flamengo questiona demais até que essa troca foi boa, essa troca foi favorável, né, do Dorival pelo Vitor Pereira. Porque o Vitor Pereira é mais treinador do que o Dorival Júnior. E a gente viu isso no final do Flamengo na temporada, que chegou um momento que o Flamengo não tinha tanta variação tática. E parece que o Dorival conseguiu tirar do Flamengo o que deu para tirar, né? E ficou muito claro na final não, nas quartas finais da Copa do Mundo, em que o Tite ele tem as suas escolhas, é paneleiro, né? Tem as suas escolhas. Cadê o lateral direito? Para quem levou o Daniel Alves, você não botou ele no jogo, então? O gol da Croácia sai numa falha central, mas sai pelo lado direito, onde justamente o Brasil tinha falhas e teve jogadores lesionados ao longo da competição, né? E não tem um treinador brasileiro hoje capacitado e gabaritado para assumir a seleção brasileira. Eu digo treinador brasileiro nacional, de nacionalidade, né, do nosso país, né? Hoje não tem nem o Dorival Júnior, que o Flamengo se desligou e não renovou o seu vínculo, tem condições de ser treinador. Acho até que com a queda do Brasil para as quartas, deu um grande choque de realidade na nossa mentalidade sobre futebol. O Brasil não vence uma equipe europeia em mata-mata desde 2002, quando venceu e foi campeão em cima da Alemanha. Em 2006, o Brasil eliminou Gana nas oitavas e caiu nas quartas para a França. Em 2010, o Brasil passou, se eu não me engano, por Chile e Colômbia. Não. Em 2010, o Brasil foi eliminado pela Holanda. Isso, foi eliminado pela Holanda na Copa do Mundo, né? Nas quartas de finais. Em 2014, na Copa do Mundo do Brasil, o Brasil eliminou Chile nas oitavas e, se eu não me engano, eliminou a Colômbia. Agora eu não me recordo se foi Colômbia, se foi o Uruguai em 2014. Mas quando pegou o europeu na semi, que foi a Alemanha, perdeu. Quando disputou terceiro e quarto contra a Holanda, perdeu. Em 2018, a mesma coisa. O Brasil foi pegar um europeu em 2014, que foi a Bélgica, e perdeu. O Brasil não vence um europeu em mata-mata, lembrando que o Brasil ganhou Sérvia e Suíça na fase de grupos, mas na fase que é o pega para capar, na hora do vamos ver, o Brasil não consegue vencer e novamente foi eliminado nas penalidades após o empate, tanto no tempo normal 0-0 e 1-1 na prorrogação, nas penalidades deu 4-2 para a Croácia. Então, o Brasil não tem hoje um treinador capacitado, gabaritado, qualificado para assumir o cargo de técnico da seleção brasileira. E o nome de Jorge Jesus, treinador português que fez sucesso aqui no Flamengo, foi muito bem também, fez carreira no Sporting, no Benfica. A última passagem no Benfica não foi tão satisfatória, mas lidera o Campeonato Turco pelo Fenerbahçe, né? O Campeonato Turco tem 2 pontos na frente do Galatasaray, que é o maior rival do Fenerbahçe, né? E ele quer muito ganhar esse título. É obviamente um título que ele não tem, né? É a primeira vez comandando uma equipe naquele país. E o Fenerbahçe não ganha um título turco há 10 anos. Para você ver o tamanho da importância do trabalho realmente que o Jorge Jesus está fazendo. Ele não ganha. O Flamengo não ganhava um campeonato brasileiro há 10 anos. O último título do Flamengo era 2009. Jorge Jesus chegou, o Flamengo foi campeão brasileiro. O Fenerbahçe não ganha um campeonato turco há 10 anos. E nesse momento lidera com possibilidades de título acima, à frente do Galatasaray. Mas cada vez mais vai crescendo os rumores de que ele possa vir a assumir a seleção da CBF. Até mesmo encerrar o seu vínculo com o Fenerbahçe e depois assumir a seleção. Vamos ver se realmente vai ter toda essa espera ou a Confederação Brasileira de Futebol, né, vai escolher um outro nome. Mas o Jorge Jesus surge como favorito para assumir esse próximo projeto aí. Daqui a 4 anos, em 2026, a gente ter mais uma Copa do Mundo e torcer para que tenha um desempenho melhor. Mas Jorge Jesus, ex-treinador do Flamengo, é o favorito para assumir o cargo de treinador da seleção brasileira. Vamos ver se isso vai se concluir e se isso realmente vai, podemos dizer assim, se concretizar. A outra notícia, a gente já tinha dado um teaser aqui, foi sobre a reunião confirmada e realizada pelo volante Gerson, né? Volante que atua no Olympique de Marseille, não vive um bom momento na equipe francesa, que faz uma intertemporada em Marbella, na Espanha. A equipe do técnico Igor Tudor, o croata, rapaz, croata ainda, hein?
Esse resultado Brasil e Croácia, então, o Igor Tudor deve estar rindo de orelha a orelha, né? Vai enfrentar a Argentina na semifinal, que eliminou a Holanda após estar vencendo por 2-0, cedeu o empate no último minuto do tempo normal, né? Na prorrogação 0-0 e nas penalidades a Argentina passou com pênaltis bem convertidos, né? O último pênalti, o pênalti derradeiro, foi do Lautaro Martins, o argentino da equipe da Internazionale de Milão, né? Enfim. E simplesmente o Gerson, que é comandado pelo Igor Tudor, não quer ficar na equipe de Marseille. O Pablo Longoria e o Javier Ribalta teve uma reunião hoje marcada e informada aqui no canal há alguns dias atrás, marcada, confirmada e realizada, né? E a informação que a gente tem algumas informações, outras situações que a gente ainda está buscando, né? E obviamente respeitando as nossas fontes, o staff do atleta, muitas coisas foram ditas, outras eles preferiram não expor, mas o que foram ditas foram autorizadas a poder reproduzir aqui para a galera que acompanha na Rubro Negro Futebol Clube. Então, todos os detalhes é o seguinte: o Olympique de Marseille está com uma grande sinuca de bico. Ele não está com uma bomba na mão, porque o Gerson é um jogador interessante, qualitativo. O Flamengo se interessa pelo volante, o volante se interessa pelo Flamengo, o staff do jogador quer o jogador no Flamengo, o jogador quer atuar no Flamengo, e o Olympique não quer o jogador. A questão toda é salarial. A questão toda, salarial não, é a venda. Porque questões salariais entre Flamengo e Gerson, isso está resolvido desde o dia 10/11, quando o Marcão, seu empresário, saiu do Ninho do Urubu após uma reunião com o Marcos Braz e Bruno Espírito. Quando o Gerson desembarcou aqui no Rio de Janeiro, no mesmo dia que teve um jogo entre Flamengo e Avaí, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, o Gerson desembarcava no Aeroporto Internacional do Galeão com muitas bagagens. E ele foi para a França com 2 bagagens somente. Ele desembarcou com 22 e voltou com 2, e sozinho ao lado do seu pai empresário, né? Ele não foi com toda a sua família. O Igor Tudor já deixou claro para o Pablo Longoria, que participou dessa reunião, que não quer Gerson no Olympique. Inclusive, o Olympique já trabalha com outros nomes para o lugar do volante brasileiro, que sim, ainda tem o interesse do Flamengo. O Marcos Braz, na sua ida ao Catar, em entrevista à jornalista Isabelle Costa, dos canais Paparazzo Rubro Negro, ela, numa bela entrevista para o vice-presidente de futebol do Flamengo, ele disse sim, alguns dias atrás para o GE, que o Gerson é um jogador que o Flamengo ainda tem interesse, negocia, mas ele, ciente dessa dessa reunião e dessa ida do empresário e do atleta para a França, mesmo com os seus companheiros em Marbella na intertemporada, ele não foi, ele está na França, ele aguarda um posicionamento do Olympique. E isso irá acontecer após essa reunião com o Marcão, né? Podemos dizer que o Marcão ele está lá representando o jogador, mas haverá, obviamente, uma comunicação direta com os dirigentes do Flamengo após essa reunião. A reunião ela foi considerada positiva, né? O desfecho, o seu staff ainda acredita num desfecho bem favorável, né? O que faz o Flamengo ainda ser muito forte na negociação são 6,5 milhões de euros que tem a receber. O Gerson tem 20% dos seus direitos, né, vinculados ao Flamengo. O Flamengo tem 20% dos direitos econômicos do atleta e mais 6,5 milhões de euros para receber do Olympique. Então, isso facilita e isso permite dos negócios avançarem. Então, a reunião com o Marcão hoje foi uma reunião em que ficou muito claro a vontade do atleta, a vontade do staff, a vontade do Flamengo e a vontade do Olympique. Parece que o Olympique possa, sim, ceder um pouco mais. Isso é informação, né? E é visto hoje como uma possibilidade. Porém, o Flamengo está aguardando um posicionamento do Olympique, mas o Olympique também aguarda mais uma reunião, uma videoconferência, uma consulta, um procurar do Flamengo. O certo é que Gerson é o favorito para reforçar a posição de volante e já tem a chancela positiva não só da cúpula de futebol do Flamengo, né? E quando eu digo cúpula de futebol, é o presidente Rodolfo Landim, é o vice-presidente Marcos Braz, o diretor de futebol Bruno Spindel, os, podemos dizer assim, observadores Fabinho Soldado e Juan, ex-zagueiro do clube, né? Além disso, todo o esforço que o staff e o atleta estão fazendo para retornar o Flamengo. Esse é o desejo, e a reunião, eu digo para vocês, foi pontuada
única e exclusivamente para um possível retorno do Gerson para o Flamengo. O que foi conversado não foi time A, time B, time C, pode ter sido até apresentado algumas situações para o empresário e o staff do jogador, mas a reunião foi clara, única e direta. O pai e empresário do Gerson deixou claro na reunião que o desejo do jogador é retornar ao Brasil, mais precisamente ao Clube de Regatas do Flamengo, clube do qual ele foi o mais vencedor em sua carreira profissional. Então, essa reunião com o Rabiel Ribalta, com o Pablo Longoria e com o Marcão foi para falar da possível volta de Gerson para o Flamengo, negociar, alinhar e ter algum tipo de trégua, ceder alguma situação das partes. O seu empresário já disse que todos os possíveis passos e o que for possível para abrir mão de situações para poder o Gerson voltar serão feitos e está sendo feito. Então, fiquem atentos na Rubro News. Você que é inscrito aqui no canal, eu peço para, se não é inscrito, se inscreva. Acione o sino de notificação, porque a gente pode entrar a qualquer momento com mais conteúdo aqui. Deixe o seu like, é muito importante para o nosso crescimento. Queria mandar um abraço especial para a galera lá do Legusta, lá no Recreio. Estive ontem lá acompanhando as quartas de finais, Brasil e Croácia. Mandar um abraço especial para o Rodolfo, lá da torcida jovem, lá do Recreio. Grande, lá do Parque dos Palmares. Falei para você que ia te mandar um abraço. Tamo junto, irmão. Obrigado pelo carinho, sempre estar assistindo os nossos vídeos. Né? Tirou foto. Pô, a gente fica muito feliz com o carinho do público com o nosso trabalho. Então é isso. Então é muito importante que você fique atento aos nossos conteúdos, não só no @JúlioMiguelNeto no Twitter e no Instagram, mas também aqui no YouTube, na Rubro News Futebol Clube. Às vezes as pessoas não associam, né? Mas a Rubro News Futebol Clube é o canal do Julião. É que as pessoas geralmente usam o nome, né? Por exemplo, o Deco usa Deco da CRN, Felipe Fontoura é o canal do Felipe Fontoura, Bruno Castanho é o canal do Bruno Castanho, né? A Rubro News é o canal do Júlio Miguel Neto. Então, você que está aqui, que gosta do meu conteúdo, faz o seguinte, pega esse link e espalha com geral. Espalha em grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter, Facebook. Se você já é inscrito, meu muito obrigado pela confiança no meu trabalho. Beleza? Hoje ainda tem Copa do Mundo, e se tem Copa do Mundo, eu sugiro você a fazer o seu cadastro lá na Bet7K, tem esse QR Code aqui acima do Julião, só você pegar o seu celular, escanear esse QR Code e fazer o cadastro de forma gratuita. Lá você pode fazer os seus depósitos via Pix e também o saque da mesma modalidade, é instantâneo, tanto o depósito como a retirada, é na hora, né? E lá tem várias modalidades, não só esporte, né? Tem outras situações também. Então vai lá, faça o seu cadastro de forma gratuita e para quem é seguidor da Rubro News, se você usar esse QR Code que está aqui, ou o link fixado que está no chat, ou até mesmo na descrição desse vídeo e também no comentário fixado, tem os links da Bet7K. Então faça parte do nosso time, clique em algum desses links, ou no chat, ou no comentário, ou na descrição desse conteúdo, faça seu cadastro gratuito e ganhe 100% de bônus no primeiro depósito. Se você depositar R$10, ganha R$10. Lá você tem um perfil mais avançado, o intermediário e o iniciante. Se você tiver um depósito de R$10, ganha R$10, depósito de R$100, ganha R$100, e depósito de até R$1.200, você vai ganhar mais R$1.200 de bonificação para fazer as suas apostas esportivas lá na Bet7K. Beleza? E detalhe, isso é só no primeiro depósito, né? Você ganha esse 100% de bônus somente no primeiro depósito, quem for seguidor aqui da Rubro News e fazer o seu cadastro na Bet7K, o QR Code está aqui, e os links no chat, no comentário e também na descrição. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Flamengo muito atento ao mercado. Gerson, cada vez mais, o Flamengo vai tentando ligar o Olympique no cansaço. A expectativa é que o Flamengo consiga ter êxito na negociação. E o pai, empresário do jogador e o seu staff ainda estão confiantes no desfecho da reunião que foi considerada produtiva e satisfatória. Vamos aguardar o caminhar de mais as situações para que, de fato, aconteça alguma novidade. Gerson é jogador do Flamengo? Bem, eles falam para mim que era, né? E a gente viu que realmente as negociações deram para trás. Hoje as negociações continuam, o Flamengo continua, o interesse do jogador persiste, é uma negociação complicada, mas eu acredito e torço para um desfecho muito positivo, porque é um grande jogador e ia agregar muito ao elenco do Flamengo. Imagina, o Diego Ribas se aposentando, o Flamengo contrata o Gerson para o lugar dele, realmente seria um ganho técnico muito importante, ainda mais com um treinador de qualidade, que é o Vitor Pereira, que, aliás, foi flagrado, né, no Barra Prime, né, um restaurante aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Ele está hospedado no condomínio Atlantis, aqui, irmão. Aqui a gente fala mesmo, corre atrás da informação.
Se você ficou curioso sobre isso, vá lá no @JúlioMiguelNeto no Twitter e no Instagram, que tem a foto, inclusive, está lá hospedado nesse condomínio ao lado da sua esposa. Ele realmente já está em definitivo na cidade maravilhosa, esperando só o anúncio oficial da diretoria do Flamengo, que está se respaldando juridicamente, mas a qualquer momento pode anunciar de forma definitiva, aí sim, sendo redundante, o anúncio oficial do português Vitor Pereira, ex-treinador do Porto, Fenerbahçe, do Xangai Porte, que foi realmente... ele comandou o Oscar, né, que é um dos jogadores que interessa ao Flamengo, e também, mais recentemente, comandou o Corinthians, vice-campeão da Copa do Brasil, chegou às quartas de finais do torneio da Taça Libertadores. Esses dois campeonatos foram vencidos pelo Flamengo, né? E também chegou na frente do clube carioca no Campeonato Brasileiro. Fez realmente um bom trabalho, um elenco, podemos dizer assim, modesto e até mesmo envelhecido do Corinthians. Não tem mais vínculo com a equipe paulista, e o Flamengo espera e se calça juridicamente para anunciar de forma oficial o treinador português. Beleza, galera? Tamo junto, forte abraço, um ótimo sábado, fica atento. Hoje tem Copa do Mundo, daqui a pouquinho Portugal e Marrocos, e mais tarde o jogaço França e Inglaterra. Lembrando que já estamos definidos, a outra semifinal passará para a final Argentina ou Croácia, definindo hoje um outro jogo da semifinal da Copa do Mundo do Catar. Beleza, galera? Tamo junto, forte abraço, notícias em excelência é aqui na Rubro News Futebol Clube. Tamo junto.